Diretamente do município de Anchieta, nesse momento de inauguração de uma creche, vamos conversar com o secretário de Educação do município e eu quero que ele se apresente, jovem. Eu gostaria que você apresentasse essa marca sua dentro do município. Boa noite, eu sou Carlos Ricardo, estou secretário de Educação, sou servidor efetivo aqui do município de Anchieta, professor da rede, e a gente está trabalhando bastante, né, enquanto secretário de Educação. É uma gestão extremamente responsável, é um orgulho muito grande poder falar que faço parte dessa gestão, porque são pessoas extremamente comprometidas. A gente aqui em Anchieta, a gente tem um serviço público de muita qualidade, tanto na educação quanto na saúde, mas na educação isso é muito claro. Hoje a gente está inaugurando aqui uma creche em Iriri e a gente tem, todo ano a gente tem muitos problemas com muita gente de outras cidades, em especial aqui em Piúma, que querem estudar aqui, enfim, porque a gente sabe que o serviço público daqui é de muita qualidade. Então, assim, a gente está investindo bastante em educação, fizemos 12 reformas em escolas nesse momento. Além dessas duas inaugurações de duas novas creches, uma em Iriri e uma em Maimbá, são 12 reformas e fizemos manutenção em mais 19 escolas, aproveitamos a pandemia. A gente não está parado durante a pandemia, né? Apesar de não estar tendo aula. A gente aproveitou esse momento para reestruturar nossas escolas, fazer uma reestruturação física, que durante muito tempo ficou sem manutenção, e prédio público sem manutenção é sempre muito complicado. E aí a gente também, nesse momento de pandemia, está fazendo entrega de kit alimentação para as famílias. A gente adotou, foi o primeiro município do estado a adotar as plataformas do Google para a educação. Então a gente estamos bastante orgulhosos do trabalho que está sendo realizado. Qual é a sua formação acadêmica, professor? Tá, eu sou professor de educação física, né? Sou pós-graduado em educação especial. Estou iniciando mestrado agora em gestão escolar. E sou professor da rede, servidor efetivo aqui desde 2012. Nesse momento de pandemia, toda a categoria teve que se adaptar brutalmente a um universo tecnológico que não fazia parte da veracidade cotidiana. Como é que o município está impulsionando a categoria, os efetivos e os designados temporários a ingressarem dessa forma violenta a esse processo tecnológico de educação motora? Então, a gente percebeu quando veio a pandemia, e a gente percebeu que uma das grandes dificuldades era do próprio professor em lidar com essas novas tecnologias. No mês de maio, a gente já tinha algumas formações que estavam em metodologias inovadoras, em outras áreas, e a gente decidiu focar as nossas formações no uso das tecnologias. Então, hoje a gente está fazendo uma formação com participação de mais ou menos 600 professores. A gente tem mais ou menos 700 professores na rede, então a gente tem 600 professores participando, e a formação tem sido no sentido do uso das novas tecnologias, do uso das plataformas do Google para a educação, e isso tem dado um resultado bem bacana, apesar da porrada que todo mundo levou, né, de uma vez, de ter que aprender a mexer. Eu acho que a gente se preocupou muito em fazer com que o professor estivesse capacitado para isso, ainda que fosse tudo acontecendo ao mesmo tempo. A visão geral de vários grupos do magistério, seja no município de Anchieta, seja da rede estadual de ensino, é que o processo motor desenvolvido nesse momento é fragilizado para atender os alunos. De forma mais empírica, eles afirmam que se o aluno não aprende, não tem interesse no cotidiano presencial, imagine a distância. Então, só acredita que a atividade motora, nesse momento, ela vem simplesmente para a formação do professor, já que todo mundo fala, precisamos de formação. Então, no momento de pandemia, de afastamento, utiliza-se o trabalho mais para a formação do que para desenvolvimento de processo de ensino-aprendizagem do discente? Na verdade, eu acho que o processo de ensino-aprendizagem, pelo modo que a gente desenvolvia nas escolas, e eu acho que talvez a pandemia também ela traga um outro olhar a partir de agora sobre a educação, né? E sobre como a gente desenvolvia a educação nas escolas, como que a gente, enquanto professor, também ficou para trás, parado nesse tempo, né? O nosso aluno ele não é protagonista na maior parte das vezes. E a pandemia ela está mostrando dessa necessidade de tornar o aluno protagonista, algo que a gente fala há muito tempo, mas a gente tem dificuldade de fazer isso. A criar a rotina de estudo dele em casa também é muito difícil.
Eu acredito, assim, que esse momento é também para o professor, de formação do professor, é um processo, é um momento do ensino-aprendizagem estar comprometido para muita criança que não tem essa rotina em casa, que não aprendeu a ser protagonista, mas para crianças que conseguiram, que estão conseguindo, e para as famílias que estão conseguindo tornar o aluno o protagonista do processo de ensino, eu também entendo que pode, inclusive, aprender mais do que estava aprendendo, talvez na escola, naquela caixinha, dentro de uma caixinha de uma estruturação muito mecânica. Tradicionalista. Você falou em protagonismo educacional, que o aluno não é protagonista pelo fato de desenvolvermos um processo educacional tradicionalista, em que o quadro negro ainda é um recurso essencial, que o professor copia no quadro, o aluno copia, nem sabe o que está copiando. Então, que é o aluno copista, né? E quando não copia do quadro, quando a professora passa alguma coisa, uma atividade, conta uma história, chega em casa sem nada no caderno, isso é quando a família olha, a família vai falar, o professor não deu nada, ficou contando história, quer dizer, não se entende que o processo educacional, ele é muito mais além do que escrever no quadro. Então, criou-se uma comunidade copista. Então, nesse momento em que sabemos que o aluno não é protagonista de suas ações, em que o processo de ensino-aprendizagem é à distância e que a família também não é protagonista, você acredita que, no futuro, esse protagonismo vai existir ou esse momento é de perceber que os professores podem ser substituídos pela tecnologia? Não, acho que não dá para ser substituído pela tecnologia. Penso que não dá. Talvez o papel do professor no ensino, eu acho que esse momento mostra que ele precisa também alterar um pouco o seu papel e alterar o modo do nosso ensino, não só o papel do professor, mas o nosso ensino em geral. Eu acho que esse é um momento que a pandemia também escancarou as dificuldades que as escolas tinham, as dificuldades que as famílias tinham de acompanhar seus filhos. Acho que a pandemia traz um escancaramento, assim, ele mostra tudo que estava escondido na escola. Só te interrompendo, a pandemia é um pandemônio, mas em compensação ela traz a veracidade de nossa sociedade, de quem somos. O quanto a sociedade é porca, não é higienizada, o quanto a família não consegue interagir com seus filhos, o quanto a educação está fragilizada, o quanto o professor não tem tempo para formação e por aí vai, né, secretário? É exatamente isso. É lógico, é uma pena que estão perdendo, a gente tem perdido muitas vidas nesse momento, a gente é muito individualista, às vezes tem gente que não se recusa a usar uma máscara, que sabe que protege o outro, enfim, mas ela também traz alguns olhares que a gente já sabia, quem é da educação às vezes já sabia. Ela mostrou para todo mundo o que estava escondido, às vezes na parede, atrás das cortinas da escola, atrás das portas das suas casas. Ela mostra para todo mundo, ela escancarou as desigualdades que a gente tem nos dias de hoje. Voltando a perguntar, você acha que em algum momento e algumas modalidades, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, o professor poderá ser substituído no ensino médio por aulas 50% à distância? Eu não acredito nesse processo de ensino, não. Assim, eu acho porque a gente não está preparado para isso ainda, e eu acho que o professor ele ainda tem papel fundamental. Talvez o papel dele de não ser no ensino tradicional, de ser ele como o único conhecedor, né, ele ser sempre, isso talvez tenha que ser mudado. Mas eu acredito piamente que o papel dele é essencial para o processo de ensino-aprendizagem. Secretário, qual é a mensagem que você dá nesse momento de pandemia, de crise, de sofrimento, de angústia, em que nós estamos sendo bombardeados e sendo obrigados a desenvolver novas habilidades? Todos nós, não só o professor, mas toda a sociedade está num momento de desenvolvimento de novas habilidades. Acho que é ter calma, né? Eu tenho falado assim, é o momento de a gente se cuidar, ter calma, ter paciência um com o outro. A gente está aprendendo muito na pandemia. É o momento de aprender e também de estar disposto a aprender. Então, que a gente, no mínimo, esse período, que a gente seja o nosso período de aprendizado, de novos olhares e de novas atitudes também, para que assim que a gente passar por isso, a gente ter sempre um ensino melhor, uma relação interpessoal melhor, uma relação com as famílias, as famílias passem a assumir seus papéis de melhor forma. Eu acho que isso vai ser essencial se a gente quiser um futuro melhor também.
diretamente de Anchieta, com esse jovem secretário de Educação, na inauguração da creche Tom e Jerry. Eu só quero fazer uma observação, que eu sou bem sincero, não gostei do nome Tom e Jerry. Por que não botou creche Saci Pererê, creche Cuca? Não, olha só, foi até bom você tocou nesse assunto. A gente estava falando isso. Essa creche já tem esse nome, né? Na verdade, ela está vindo de um outro prédio para cá com esse nome. E a gente estava falando o quanto incomoda essa questão do nome e que a gente precisava criar. A Janinha e eu, a gente estava conversando isso. Precisava pensar. Dá para mudar, né? Eu detesto esse desenho. Não, pois é, até porque primeiro não é um desenho brasileiro. Segundo, não faz nem parte dessa geração de crianças que está aqui. E terceiro, que é um desenho extremamente competitivo, é um desenho extremamente agressivo, violento. Então, assim, a gente pensa em mudar assim, a gente logo vai mudar esse nome. Mas será que a sociedade vai entender? Não vejo problema, não. Acho que a sociedade vai entender. A gente não mudou ainda nesse processo de mudar de um prédio para o outro para a sociedade entender que a mesma escola está vindo para cá, mas logo a gente vai homenagear quem merece. Fazer uma eleição dentro do município, né? Diretamente aqui de Anchieta, secretário de Educação, até mais ver, meu nome é Giovanni Braga, obrigado.